Olá, gente, bem-vindos ao nosso canal. Peço a todos que não são inscritos que se inscrevam, deixe o seu like, deixa o seu comentário aí nos nossos vídeos, para que o nosso canal venha ganhar mais notoriedade aí no YouTube, tá? Beleza, então, antes de começar aqui o nosso vídeo sobre manuscritologia, a gente tem uma playlist aqui sobre o tema, então para quem se interessar, está aí, tá? E veja nossos primeiros vídeos aí sobre o tema. A gente está trabalhando um pouco sobre a história dos manuscritos, né? Da manuscritologia. Então, você que se interessar pelo assunto, que não tem o livro do Paulo Anglada, você pode assistir nossos primeiros vídeos aí sobre o assunto, tá beleza? Então, gente, é o seguinte, eu moro em frente à casa de um prefeito, né? Quase em frente à casa dele, então é um movimento muito grande aqui de gente atrás dele, e aí às vezes vaza aqui uns barulhos de moto, de carro, gente gritando. Você não leve isso em consideração não, tá? Mas vamos aqui à leitura do nosso material. Vamos ler um pouco hoje sobre a questão da manuscritologia na Idade Média, né? A partir da Idade Média em diante, o que é que vai acontecer? Então vamos lá. Idade Média, padronização do texto manuscrito. Ponto 1 aqui, confecção e escrita dos manuscritos. Nesse período da história textual do Novo Testamento, século V a XV, o material predominantemente usado para a escrita, o papiro, foi substituído pelo pergaminho. Um ponto bem importante a ser analisado, tá? Apesar de o papiro continuar a ser produzido e utilizado até a introdução do papel pelos árabes no Oriente Médio, século XIII, a grande maioria dos manuscritos preservados do Novo Testamento, do quarto ao 14º século, está escrito em pergaminho. Então, é um ponto que a gente tem que levar em consideração isso daqui. Até porque o papiro, como nós já falamos em outros vídeos, era um material bem sensível, né? Bem mais frágil até do que o pergaminho. Também há evidências da substituição de livros danificados, escritos em papiros, por cópias feitas em pergaminho. Jerônimo afirma que os volumes danificados da biblioteca de Panfilio, em Cesareia, foram substituídos por outros copiados em pergaminho pelo bispo Acácio e seu sucessor Eusóio, entre os anos 340 a 380. Ou seja, quando eles viram que aquele material ele era muito importante, ele era muito usado, é claro, também pela igreja, né? Então aquele material ele era passado, né, aquele conteúdo para para os pergaminhos, ou seja, ele era retirado, ele era recopiado de um papiro, né, para um pergaminho para que durasse mais tempo. E isso, é claro, é lógico, né? Nessa época também surgiram os scriptorum. Anteriormente, as cópias de livros eram feitas principalmente por quem tinha interesse nela, ou seja, por pessoas comuns muitas vezes, né? As pessoas comuns, crentes comuns de várias regiões. Por isso que você vai ter, inclusive, papiros muito mal escritos. Você vai ver que alguns escribas, né, entre aspas ali, assim, e muitas vezes parece que eles nem conheciam o grego. Você pode ver porque os erros em papiros, os erros ali ortográficos, vamos dizer assim, são até infantis, né? Você vai ter vários erros em uma só página, cara. Entendeu? Ou seja, mais de 20 erros em uma página. Quando eu falo erros, eu falo mais de variantes, né, textuais, que talvez seja um pouco diferente, erros de variante, mas vai ter erros também. Então, o que leva a entender que muitos desses copistas ali nem eram assim especialistas. Só depois que vieram surgir, como diz aí, os scriptorum, né? Que aí sim já eram lugares ali mais profissionais, pessoas que
que trabalhavam exclusivamente para copiar manuscritos ou outros tipos de documentos, sejam bíblicos ou não. Então, eram pessoas que eram muito mais capazes. Daí você vai ter ali manuscritos muito mais bem feitos, né, muito mais organizados do que dos primeiros séculos. Lembrando que nos primeiros séculos a igreja era perseguida, os pergaminhos, os papiros também eram destruídos, eles eram também perseguidos, destruídos pelo Império Romano. Então, essa coisa de copiar manuscrito era feita exatamente por quem tinha interesse, ou seja, a própria igreja. Até mesmo pessoas mais leigas faziam esse tipo de trabalho. O que mais na frente veio a mudar. Aí ele continua aqui, ó. A partir dos séculos 4 e 5, essa tarefa passou a ser realizada principalmente pelos escritórios seculares e em monastérios. Continuando aqui, ó. Outra característica desse período diz respeito à forma das letras. Isso aqui é muito importante, tá? A escrita uncial, ou seja, a escrita maiúscula, né? Porque a gente sabe que o grego mais antigo ele era escrito mais com letras maiúsculas. E só que esse tipo de escrita uncial, ela foi substituída pela minúscula. Quando? Entre os séculos 9 e 10. O manuscrito minúsculo mais antigo do Novo Testamento, conhecido como Evangelhos Uspensky, é datado de 835. Olha só. Segundo Greenlee, por volta do final do 10º século, a escrita minúscula, vou até marcar isso aqui, ó, a escrita minúscula havia substituído a escrita uncial em escritos literários. Então aqui a gente vê uma mudança exatamente nessa questão, né? Ou seja, uma padronização no que diz respeito às letras. É claro que no texto com letras minúsculas você vai encontrar também letras maiúsculas, assim como nos nossos textos em língua portuguesa, do mesmo jeito, ou seja, em outras línguas também. Então o grego ele vai passar a manter esse padrão ali de escrita. Aí no ponto 2, legalização do cristianismo, que é claro vai se dar exatamente no mesmo período, ou seja, na Idade Média. E aí você vai ver aqui que esse trabalho de cópia, recópia, né, ele vai se tornar mais fácil para, como eu falei aqui anteriormente, para as pessoas que estavam agora destinadas, né, estavam agora sendo encaminhadas para fazer esse trabalho. Então, houve mais uma tranquilidade e aí uma profissionalização maior, é claro, desses escribas. Então vamos lá. No início do século IV, a legalização do cristianismo foi um fato histórico expressivo, ou seja, muito importante, né? Com inevitável influência sobre a história textual do Novo Testamento. Sim, porque nós sabemos que houve ali os concílios, principalmente o concílio de Nicéia, dentre outros, né, que eles começaram a trabalhar sobre essa questão do cânon, sobre a questão da divindade de Cristo, todas essas questões foram sendo trabalhadas de uma forma melhor por uma igreja agora que, como eu falei, estava mais tranquila para se trabalhar isso. Né, para se trabalhar isso teologicamente falando. Antes também já havia os debates, tal, mas a igreja era perseguida, então não havia uma tranquilidade assim tão grande. Agora as coisas vão mudar. Entre outras coisas, a perseguição à igreja e às cópias das escrituras foi suspenso. Como eu falei agora há pouco, né? Tanto a igreja quanto o próprio texto era perseguido. Textos foram queimados, textos bons, textos antigos, quem sabe até autógrafos foram queimados por causa da perseguição romana. Esse fato, obviamente, favoreceu maior circulação de cópias das escrituras entre as diversas regiões em que o cristianismo havia se estabelecido, é claro, principalmente na região bizantina, né? A gente vai ver
que esse aumento de escrita, já que o trabalho evangelístico, primeiro ali também ele teve um sucesso maior. Você pode ver isso ali no livro de Atos, né, para onde Paulo ele vai evangelizar para as regiões da Grécia, da Ásia Menor. É a própria região também para onde João ele manda a carta de Apocalipse, né, para as 7 igrejas da Ásia Menor. Então você vê que há um trabalho maior e talvez muito mais bem feito ali na região bizantina, tá? Então é isso, gente. O nosso vídeo vai ficar por aqui, apenas isso. Depois nós vamos dar continuidade aí a esse tema que é muito bom, né? Falar sobre a palavra de Deus, tá? Então Deus abençoe sua vida aí em nome de Jesus.